Estamos de volta com o Ver Mais e olha, desde 1960, quando foram criados, os contraceptivos têm um papel fundamental no comportamento sexual e social da mulher. De lá para cá, inúmeros medicamentos do tipo foram desenvolvidos com ações diferentes. Mas quase 6 décadas depois, ainda existem muitas dúvidas, não apenas sobre o funcionamento, como sobre os efeitos no organismo. E para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar agora com uma médica ginecologista, a doutora Juliana da Rosa está com a gente, vai conversar a respeito aqui para a gente ter, né, essas informações, tirar essas dúvidas. Doutora, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. Quando a gente fala de anticoncepcional, a gente fala de um assunto que não é assim tão recente, é desde a década de 60, mas eu imagino que muitas dúvidas apareçam aí no consultório. A gente ainda tem muitas dúvidas a respeito disso, né? Sim, muito. É um dos principais temas, né, que eu atendo todo dia. E é um tema bem polêmico, né? Se tornou bem polêmico. E para a gente começar, né, entrar nesse tema, doutora, como que os anticoncepcionais, eles funcionam no organismo das mulheres? Como que a gente pode explicar, né, para o pessoal de casa de que maneira que o anticoncepcional age? Então, o anticoncepcional, ele funciona bloqueando a ovulação, né? Então, é dessa forma que ele impede uma gestação. Ele não deixa a mulher ovular durante todo o mês. E as mulheres acabam utilizando, né, durante todo o mês, algumas têm os ciclos mais regulados, outras acabam, né, emendando uma cartelinha na outra. A utilização, a forma como aquela mulher vai utilizar o anticoncepcional depende muito de cada caso? As formas são diferentes ou basicamente é igual para todo mundo? Não, realmente vai depender de cada mulher, né? E isso de emendar uma cartela na outra também gera bastante polêmica, né? Tem algumas mulheres que não gostam do sangramento todo mês, né? As incomodam por conta de cólica e do fluxo, que acaba às vezes sendo incômodo, né? Pela grande quantidade, né? Então a gente acaba orientando emendar uma cartela na outra e não fazer a pausa. E isso, nossa, como é polêmico, acha que vai fazer mal, principalmente as pessoas mais velhas, né, acham que isso, nossa, vai fazer algum mal, que não vai conseguir depois engravidar, e na verdade é tudo certo, né, é uma medicação, se fizer com a pausa ou emendar, tá tudo certo, dá na mesma. Legal, então não tem, isso é uma coisa que a gente já pode aprender, não tem perigo, não faz mal emendar anticoncepcional a cartelinha ali. Não mesmo, se for mais confortável para a mulher e se assim ela se acostumar, ela pode emendar. Legal. Doutora, na internet é muito comum, nas redes sociais principalmente, a gente perceber, né, pessoas elencando motivos para que as mulheres não usem mais a pílula como método anticoncepcional. Realmente, quando a gente fala de perigos, de pontos negativos, eles acabam sendo maiores do que os benefícios, os pontos positivos de uso do anticoncepcional? Então, o problema quando a gente fala assim é generalizar, né? Anticoncepcional, ela é uma medicação, a gente usa para prevenção de gravidez e assim ela deve ser usada para quem não quer engravidar. E daí eu sempre pergunto, quando me fazem essa pergunta, né? O anticoncepcional, ele realmente é ruim, né? Aí eu te devolvo a pergunta, mas é ruim para quem? Porque a gente tem que saber para que mulher que eu estou falando que ele é ruim, né? Para muitas mulheres ele é o melhor método e elas acabam se acostumando muito, se adaptam muito bem a ele e é o melhor método para aquela mulher, né? Então, sempre quando a gente fala de qualquer medicação e principalmente de método anticoncepcional, a gente sempre tem que se perguntar quem é essa mulher que vai usar, quais são as outras características, idade, se ela tem alguma outra comorbidade, se ela fuma ou não, tudo isso entra na hora quando a gente vai escolher um método. Legal. Doutora, já que a gente falou em internet, redes sociais, a gente foi procurar algumas das principais dúvidas, né, e mitos relacionados à pílula para a gente conversar por aqui. E olha só, a gente começa por esse. Pílulas podem dar câncer. Isso faz sentido? Isso é realmente algo que a gente tem que ficar atento? Porque é algo que a gente encontra na internet, né? É algo que a gente encontra na internet no consultório também. Não, na verdade isso
surgiu, assim como, né, surgem vários outros comentários na internet, mas inclusive a pílula anticoncepcional, ela pode nos proteger contra alguns tipos de câncer, por exemplo, o de endométrio, né? Então isso daí é mais um mito aí na internet. Legal. Doutora, outra coisa, pílula diminui a libido, o desejo sexual das mulheres? Sim e não, tá? Por quê? Ele realmente, como ele bloqueia ali aquela parte da ovulação que eu falei no início, né? Ela acaba diminuindo a produção dos nossos hormônios, né? Então a gente não produz mais os nossos hormônios estrogênio, progesterona, testosterona. Então ela tem uma ligação sim com a diminuição da libido. Só que quando a gente fala de libido na mulher, ela entra várias outras coisas. Não é só a pílula do anticoncepcional que está causando isso. A gente tem que avaliar todo o contexto, porque a libido na mulher ela é muito mais complexa, né? Verdade, bem lembrado. E doutora, a gente falou também, né, de emendar uma cartelinha na outra. Às vezes na internet a gente vê pessoas dizendo que isso, né, uso contínuo, às vezes por muitos anos do anticoncepcional, quando a mulher decidir parar para engravidar, isso pode dar um prejuízo, ela pode ter mais dificuldade para engravidar. Isso faz sentido ou é mais um mito? Não, é mais um mito. Se a gente for falar dos anticoncepcionais orais, né, em comprimidos, a gente usa todo dia, né? Todo dia a gente tem que tomar um comprimido. Isso eu sempre enfatizo muito bem para os meus pacientes, porque se elas esquecem um comprimido na cartela, elas já aumentam a chance daquele comprimido falhar e pode engravidar. Então não faz muito sentido isso. Se tem que tomar todo dia, é porque se você deixa de tomar, pode engravidar, né? E esse negócio de demorar para engravidar é porque as mulheres, elas podem demorar, né? Dentro de um ano, é normal uma mulher saudável demorar um ano para engravidar e não ter problema nenhum. Legal. Doutora, para fechar, altera o humor a utilização de anticoncepcionais? Ele tem uma relação, sim, inclusive até com quadros depressivos. Então, realmente, isso a gente tem que ficar de olho. Legal, doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito esclarecedora. A gente conversou com a ginecologista Juliana da Rosa. Obrigada pela conversa, obrigada pelo teu tempo e até uma próxima. Até, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Essa então Juliana da Rosa conversando com a gente aqui, assunto super importante.